Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo, o título é Basta um Sinal. A pergunta que eu faria para vocês era: o que é que Cristo precisa fazer? O que é que Deus precisa fazer? Qual o sinal que ele precisa, de fato, manifestar para com que você e eu venhamos crer nele? Será que é isso que, na verdade, precisamos? Será que é um sinal de Deus para evidenciar de tudo aquilo que ele já fez? Irmãos, nós não precisamos de nenhum sinal da parte de Deus. O sinal que nós temos para garantir a convicção nossa é a fé que Ele nos concedeu. A fé é a ferramenta crucial para desenvolvermos nossa confiança em Deus. Quando a lição fala basta um sinal, a introdução da lição de hoje, a autora colocou: quem nunca aqui pediu a Deus um sinal, ou quem não já passou por alguma situação de querer uma evidência visível de Deus. Ela chega a citar aqui, logo na introdução, o texto de Deuteronômio, capítulo 4, e o verso 7 a 10. Depois tem o capítulo 8, 2 e 3. Mas o capítulo 4, ele é muito interessante porque o livro de Deuteronômio, ele é um epílogo daquilo que na verdade foi feito durante todo o desfecho dos livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E o desfecho aqui, nesse sentido, era para que eles não se esquecessem de tudo aquilo que Deus tinha feito. Da parte de Deus, os seus sinais, os milagres, as grandes obras que ele tinha feito, nunca deveria ser esquecido, porque ela deveria servir não só para fundamentar a sua fé, mas para também ensinar aos seus filhos quando eles viessem a existir. É tanto que quando eles passam pelo Jordão, Deus pede para que eles peguem ali 12 pedras para que servissem de sinal que todo o povo se lembrasse que eles passaram pelo Jordão. E Deus tinha dado diversos sinais em prol disso, ou seja, da sua presença. E aqui eu vou ler para vocês o texto de Deuteronômio, no capítulo 4, na versão NVT, diz assim: que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos? Uma pergunta para conscientização. Verso 8. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos como este conjunto de leis que hoje lhes dou? Mais uma evidência de tudo aquilo que foi dado por lei não era algo de um Deus qualquer, mas era um fundamento para proteger o povo de Deus diante daqueles princípios que foram dados. Agora, olha o verso 9, eu quero que você guarde ele no seu coração. Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória. Enquanto viverem, passem-nas adiante de seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos também a temer. Então, o foco aqui, o desfecho de tudo isso era: a fé deveria ser vivenciada e externalizada aos seus. O que Deus tinha feito era uma evidência clara da sua proteção. Agora vem um ponto crucial. Lembra do que acontece em Massá e Meribá? Massá foi o lugar onde se é chamado de tentação ou prova. E Meribá tem a ver com contenda, briga. Foi ali onde eles contenderam com Deus, diante de Moisés, para que eles trouxessem água. E esses nomes que foram dados àquele lugar foi por conta da contenda, na verdade foi por conta da incredulidade do povo. Lembre do texto que está em Êxodo 17, verso 7, quando o povo chega para Moisés e para Deus, diante de toda aquela congregação, ele fala assim: está de fato Deus conosco ou não? Irmão, se tem algo que ofende a Deus profundamente, é a dúvida da presença de Deus no refúgio daquele povo. Porque naquele momento de incredulidade, Ellen White chega a descrever no livro Patriarcas e Profetas que Satanás tomou conta daquela situação, germinando nele um mau sentimento daquilo que Deus tinha feito. Se você for ver o capítulo 13, você nota que Deus tinha mostrado a sua companhia visível através da sua coluna de nuvem durante a noite, de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. A nuvem, ela não só guiava, mas protegia do sol causticante. E a nuvem de fogo, ou a coluna de fogo durante a noite, ele não só aquecia pelo tamanho grande de frio, mas ele também afugentava os animais peçonhentos. Então, assim, essa era a causa da presença de Deus, no capítulo 13. Então, você vai para o capítulo 14, você vê a evidência
claríssima de Deus fazer para com aquele povo que ele passasse o Mar Vermelho. Então o mar se abre e eles então passam. Eu estou falando aqui de 2 versos anteriores ao capítulo 17, porque foram evidências claras de que Deus tinha mostrado que estava com eles. Isso sem contar com as 10 pragas, né, que aconteceu enquanto eles estavam no Egito. O povo de fato foi protegido e o Egito foi de fato castigado. Ainda assim, no capítulo 16, que antecede o capítulo 17, Deus manifestou também a sua grande provisão e presença através do maná. O povo estava sem se alimentar e Deus mais uma vez mostrou a sua glória através de uma manutenção do alimento do qual foi concedido. Então, chegar a dizer está de fato Deus no meio de nós ou não, é uma evidência clara de uma incredulidade sem fundamento. Deus estava com o povo sempre e jamais eles deveriam duvidar. Por isso que esse texto aqui de Deuteronômio, quando Moisés faz o desfecho do seu livro, ele descreve com clareza, eles não só deveriam não se esquecer, mas de forma especial, deveria externalizar aquilo aos seus filhos, para que eles também pudessem crer, mesmo que não tivessem visto. Lembra de Tomé, quando chega para Jesus e pergunta assim, olha, eu só acredito se eu ver os pregos nas mãos, a marca dele, então posso crer. Jesus aparece no meio do povo do nada. A porta estava fechada e ele aparece ali. E outra coisa que é interessante, ele aparece de forma física. Ele não era um espírito que atravessou pela porta. Ele apareceu ali subitamente e enfatiza a Tomé que ele realmente era quem ele estava dizendo que era. Ou seja, eu sou o Jesus que vocês conheceram, toque em mim. Aí Tomé vai e toca nele. Aí ele fala depois, Senhor, meu Senhor e meu Deus. Ele se curva diante de Cristo, reconhecendo quem ele é. Aí então agora vem uma advertência que para nós é algo de grande importância. Ele fala para Tomé o seguinte, porque você me viu, você creu, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas vão crer em mim através da minha palavra. Lembra do que eu falei para vocês ontem, no texto, no estudo de ontem, do Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Hoje nós somos esse povo, que não temos uma manifestação pessoal de Deus, física de Deus, mas pela fé que nos foi dada como presente, nós cremos e por essa causa somos chamados por Cristo de bem-aventurados. Ele chamou bem-aventurado ou felizes aqueles que não viram e creram. Jesus, irmãos, embora tenha nascido em Nazaré, ele não fez ali muitos milagres, mas olhe para Cafarnaum. Aquele paralítico de Cafarnaum, quando ele cura naquele telhado, quando ele passa ali com os amigos. A Bíblia fala no Evangelho de Marcos que Jesus, vendo a fé deles, ou seja, daqueles que desceram com ele ali naquele telhado, Jesus realizou um milagre. E isso ele fez por diversas vezes. Então, o que é que nos chama a atenção aqui? Eu devo acreditar em Deus e continuar confiando nele, mesmo que as coisas não aconteçam conforme eu queira. E eu jamais devo pedir de Deus um sinal para ter a certeza da sua providência em minha vida. Deus já nos deu sinais aí de maneira avassaladora. Temos a palavra de Deus escrita desde Gênesis ao Apocalipse, de tudo aquilo que ele fez. E ainda assim, ele realiza milagres em nossas vidas diante de situações adversas que nos faz provar, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, em nome de Cristo, aproprie-se dessa promessa. Faça crer naquele que Deus de fato tem falado a você. E se você fizer isso, com certeza, não só será chamado de bem-aventurado, mas guardará aquela fé salvífica. Quando eu falei ontem da fé que salva, da fé como proveniência da palavra de Deus, né, que é o texto de Romanos, e nos garante a mesma vitória que Cristo venceu. É o que está em Apocalipse 12, 14 e 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aí ele fala os mandamentos de Deus e fala em seguida a fé em Jesus. Se eu e você tivermos essa mesma fé, com certeza iremos vencer, porque essa foi a fé que Cristo venceu. Então venceremos com a fé de Jesus e com a fé em Jesus. Que Deus, portanto, nos dê a sua bênção. E aqui no texto de Marcos, né, capítulo 8 e o verso 11, o povo pede a Deus, a Cristo, um sinal. Jesus não dá um sinal. Marcos, ele silencia o assunto e ele deixa, então, aquilo, vamos dizer que num stand-by. Mas quando Mateus, capítulo 12, faz mesma menção sobre isso, ele chega a descrever uma geração má e incrédula ou perversa pede um sinal. E em seguida ele fala, vocês não terão nenhum sinal a não ser do profeta Jonas. E aí você para e pensa o seguinte, Jesus não precisava mostrar àqueles homens nenhuma evidência de que ele era o Filho de Deus. Lembre-se que quem primeiro teve essa incredulidade, na verdade não incredulidade, né? Quem primeiro quis provar a Deus ou tentaram nesse aspecto foi Satanás em Mateus capítulo 4. Se tu és o Filho de Deus, faça isso ou faça aquilo.
Jesus não precisou realizar nada para evidenciar sua filiação divina. Por quê? Porque Mateus capítulo 3, ele ouviu do próprio Pai, quando o céu se abre, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a palavra que ele ouviu, ela era verdadeira e definitiva. Se ele ouviu de quem ele de fato era filho, não precisava mostrar para o inimigo coisa alguma. Então aqui eu faço com você o seguinte desfecho. Você tem, através de Mateus capítulo 24, evidências claras dos sinais que Jesus falou ali, que só aconteceram bem posterior, mas eles de fato se confirmaram. Olha a história do capítulo 24 de Mateus, os eventos dos últimos momentos. Muitos ali aconteceram, outros ainda vão acontecer. Eu preciso ter fé suficiente para ter a certeza de que eles irão de fato serem estabelecidos, confirmados, executados. Porque eu e você sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso para não só providenciar tudo aquilo que Ele falou, mas para guardar o nosso tesouro até Ele voltar. Que a fé que eu e você temos, nós temos, seja de fato válida para nos salvar e nos livrar da incredulidade, que é uma ofensa aos olhos de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado pela certeza, Senhor, que nós temos através da fé que nos deste como uma ferramenta sólida para nunca duvidarmos de Ti. Por mais difíceis que venham ser as provas, que a nossa fé permaneça alicerçada e que no Senhor jamais tenhamos dúvidas, ó Pai. Perdoa quando às vezes somos incrédulos, mas fortalece, Pai, nossa pequena fé, para que ela se desenvolva e possamos externalizar aos que estão ao nosso redor. Obrigado por Tua palavra, obrigado por todas as bênçãos. Nos dá um bom dia em Tua presença, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia de domingo, uma boa semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.